Pessoal, é com muito prazer que a gente recebe hoje aqui para a primeira atividade do Núcleo de Humanidades Médicas, Clube do Livro da PRS, a escritora, eu e a Maria Angélica Nunes, estamos recebendo a escritora e psiquiatra paulista Natália Timmerman. Essa atividade ela estava programada para o dia 6 de maio e, infelizmente, devido à triste calamidade pública que nós enfrentamos, a gente precisou transferir e a Natália, com muito boa disposição, né, abriu a agenda para estar conosco hoje, das 19 às 20 horas. Então, eu vou apresentá-la. Ela nasceu em 1981 em São Paulo, é médica psiquiatra pela Unifesp, mestre em psicologia e doutoranda em literatura pela USP. Publicou Desterros, Histórias de um Hospital-Prisão, em 2017, e a coletânea de contos Rachaduras, em 2019, finalista do Prêmio Jabuti. Pela Todavia, publicou o romance Copo Vazio, em 2021. E As Pequenas Chances, que é o livro que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, né, Natália? Queria, assim, para dar aquele pontapé inicial, te perguntar, como é que foi o teu processo de escrita? Como essa história surgiu para ti? Quem é a Natália das Pequenas Chances? Boa noite, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Andréia, Maria Angélica. Espero que estejam todos bem, e firmes aí nesse caminho, né, de reconstrução depois dessa calamidade terrível que atingiu vocês e todo o Brasil. Acho que todo mundo foi atingido junto, não tanto quanto vocês, logicamente, mas a gente, todo mundo, acho que a Uhum. sensação era de, até escrevi isso numa coluna, parecia um membro do corpo, né? Que tinha se ferido, assim, né? O corpo dói inteiro. Acho que o Brasil inteiro sentiu, e está sentindo aí com vocês tudo o que aconteceu e ainda está acontecendo. Então, estamos com vocês aqui de São Paulo e acho que do Brasil todo. Bom, As Pequenas Chances, eu comecei a escrever ele 3 meses depois que meu pai morreu. Eu já tinha escrito Copo Vazio, mas Copo Vazio ainda não tinha sido lançado. Eu tinha escrito também Rachaduras, mas Rachaduras ainda não tinha sido lançado. Eu só tinha lançado Desterros quando eu comecei a escrever As Pequenas Chances. É, Foi isso? Foi, porque eu lancei em 2019, acho que foi isso mesmo, 17, 19, a cada 2 anos eu lancei um livro, então, por enquanto, está fácil de fazer as contas. É, e eu tive a ideia desse livro. Cada livro meu tem um processo de escrita muito diferente. Acho que eu não consigo, não sou uma escritora que consegue dizer assim, eu escrevo desse jeito, porque cada vez é muito diferente. Talvez porque eu não sou só escritora, e sou também psiquiatra, e meus dias são bastante tomados pelo exercício da psiquiatria. Então, a escrita acho que é um pouco como a água para mim. Ela vai. Não, não vou usar essa metáfora. Não vou usar essa metáfora, desculpa. É, a escrita ela vai cabendo onde eu consigo fazer ela caber. Assim, eu vira e mexe, organizo o espaço para escrever, mas aí marco paciência, sabe bem como é, né? Só mais um, deixa eu atender esse aqui que tá mais grave, não sei o que, né? Quando eu vi, já o tempo para escrita já não existe. E aí eu escrevo quando dá. E aí, esse livro eu escrevi em 2 viagens. A primeira, eu tinha ganho uma bolsa para participar de uma residência literária. Eu tinha 30 dias para ficar nesse lugar, só que meu filho estava bem pequeno, e ia ser impossível ficar 30 dias longe dele, porque para mim ia ser difícil e não dava para deixar ele 30 dias com meu companheiro e a casa, todas as outras crianças. Então, eu fiquei 4 dias e acho que 4 e 4 ou 4 e 3, não tenho certeza, eu acho que foram 4 e 4. 4 dias numa semana, voltei no fim de semana, fiquei mais 4. E nesses dias eu escrevi as 2 primeiras partes de As Pequenas Chances. E o livro, ele me veio num bloco, assim, a ideia dele inteira.
Eu sabia como ele começava e sabia como ele terminava, diferente dos outros, assim. Eu não sabia como eu ia chegar até o final que eu tinha pensado para ele. Isso foi algo que eu fui descobrindo ao longo do livro, e isso também está no livro, né? O epílogo conta um pouco como foi isso. Mas a ideia de começar falando do luto, da segunda parte falar da morte e ter um cruzamento de viagens, né? Essa personagem Natália que está indo viajar e a irmã que está em outro tempo voltando para tentar chegar a tempo de pegar o pai com vida, encontrá-lo vivo. E a terceira parte, a viagem, a vida, né? O nascimento. Então, é um livro que vai do luto para a vida mesmo, e é um livro que fala muito de ciclo. Acho que isso, a Annelise Igreja, a artista plástica que fez a capa, ela captou muito bem isso, assim, né? Eu Uhum, não tinha percebido que os ovos eram elementos que se repetiam nas três partes do livro. Quem percebeu isso foi ela, que precisava de um elemento gráfico para pintar. E ela, porque ela fez essa obra especialmente para o livro, né? Para ser a capa, a lombada, tudo. E aí é bonito demais que ela tenha pego justamente um elemento que representa o ciclo em tantas religiões, né? E eu uhum, mesma tenha escrito esse elemento recorrentemente nas três partes, sem que eu planejasse isso, assim. uhum, Então, a escrita, para mim, eu aprendi que o meu processo de escrita ele é uma mistura do que eu controlo e do que eu não controlo, né? A minha escrita ela se dá nesse encontro mesmo. E, e aí aí eu fui para esse lugar e aí tinha essa dúvida, né? Como eu tenho um caderno, cada livro meu tem um caderno, eu fiz um caderno de anotações, anotei, transcrevi os áudios que minha irmã me mandava, porque a parte em terceira pessoa, que é a parte da minha irmã, é das partes mais reais. O registro mais ficcional é dos registros mais reais, porque a minha irmã, tudo bem que foi ela, né? Eu estou escrevendo o registro de outra pessoa, mas ela me contou com detalhes, assim, uhum, como tinha sido a viagem dela, e que para mim foi muito gostoso e bonito também, porque aí eu percebi que tinha várias coisas do trabalho da minha irmã que eu não conhecia, que eu não tinha a menor ideia, né? A gente, para escrever, a gente se aproxima muito. O que sustenta a narrativa são detalhes que na vida comum a gente conhece as pessoas, eu acho que conhece, mas tem detalhes que a gente não sabe. E para escrever, para sustentar elas como personagem, a gente precisa desses detalhes. Então, desses uhum, detalhes. Então, e aí, nesse caderno, eu tinha uma listinha de nomes que seriam os nomes dos personagens. A ideia inicial não era que a personagem inspirada em mim se chamasse Natália e o que inspirado em meu pai se chamasse Arthur, a minha irmã Gabriela, eram outros nomes. Eu me chamaria Elisa, por exemplo. Nem lembrava disso outro dia que eu vi. E a sensação que eu tive era que o livro não recebeu, assim, sabe? Ele se recusou a que os nomes fossem mudados. Nessa época, eu estava começando o doutorado em literatura e estudando escritas de si, as escritas do eu, as várias maneiras de se escrever o eu, né? E aí me chamou muito a atenção um termo, a gente aqui no Brasil fala muito de autoficção, é um termo que pegou, mas um uhum, termo que não pegou, porque o livro do qual ele veio não foi traduzido, é narrativa de filiação. E eu me encantei muito com esse conceito. E eu estava no. Na verdade, estava fazendo como aluna especial uma disciplina, e aí eu não tinha entendido porque que eu tinha achado lindo. E depois que eu fui entender que eu estava fazendo isso. O que é a narrativa de filiação? É a narrativa de um ancestral, da história de um ancestral, ou de alguns ancestrais, é uma história lacunar, que não se encaixa muito bem no modelo romanesco, que se constitui mais de recolha do que de uma pesquisa propriamente dita, porque tem elementos das gerações anteriores que faltam. Então, isso é muito a terceira parte do meu livro, assim, né? E também um pouco da primeira e da segunda, que acho que tem o luto, a morte. Eu queria falar da morte do meu pai, né? Acho que. E quando eu ganhei essa bolsa para é, essa residência literária, era uma residência artística, não necessariamente literária, é, a, a, o projeto não era esse livro, era um projeto totalmente diferente.
Só que entre eu ter ganho a bolsa e eu ter ido escrever, meu pai morreu. E era um projeto que até colocava em questão o aborto. Era uma mulher meio que um jogo da amarelinha, aquele livro que vai se abrindo para várias em vários capítulos, várias frentes. E era assim, uma mulher num assunto bem pertinente para o que a gente está vivendo agora. É, era uma mulher numa sala de espera de uma clínica de aborto, e aí os capítulos iam se desdobrando se ela teve o filho ou não, né? Como é que cada situação da vida dela era mais ou menos isso. Só que depois que o pai morreu, eu naquele momento, para mim era impensável escrever qualquer coisa que questionasse a existência dos meus filhos, mesmo que eu não estivesse falando dos meus, mesmo que eu estivesse inventando, assim, sabe? Porque eu escrevo, por mais que eu invente, tem sempre algo de mim, assim, no que eu escrevo. Aqui nas Pequenas Chances é muito escancarado isso. Tanto que, enfim, tem nome e tal. E aí, só que você perguntou, né, Andréia? E eu gosto dessa pergunta. Quem é essa Natália do livro? Ela não é exatamente eu. As pessoas dão risada quando eu falo, mas a Natália do livro, primeiro que ela viveu coisas que eu não vivi. Uhum, O livro já se abre numa ficção. Esse encontro com o médico de cuidados paliativos, ele não aconteceu, ainda que a vontade de ligar para o médico de cuidados paliativos do meu pai, esse impulso, é algo que, de fato, eu uhum, tive. E foi, na verdade, o que disparou a ideia do livro. Eu estava um dia tomando banho. Eu tenho uma amiga que fala: se você quer escrever, tome banho, porque é aí que as ideias vêm. Acho que é o momento que a gente relaxa e não está com o celular na frente da cara, né? E aí você consegue pensar em outras coisas e consegue, enfim, devanear, deixar o pensamento ir. E aí me veio, nossa, que vontade de falar. É estranho não falar mais com um médico, que eu falei tanto, uma interrupção também, né? Era um contato tão intenso com o médico. E aí nisso me veio parece que foi a chave que abriu o livro inteiro para mim, sabe? Esse bloco do livro. E foi até engraçado que quando o livro estava para ser lançado, já tinha sido lançado faz pouco tempo, eu sonhei que eu estava tomando banho e a parede do box era aberta para rua, assim, sabe? Então, quase como assim, um sonho até claro, meio óbvio, né, dessa exposição, né? E o quanto escrever é uma exposição enorme. Isso, para mim, é uma grande questão até, e principalmente porque eu sou psiquiatra. É muito diferente, eu acho, que um isso. escritor. Um escritor é, que não tem, não sei se nada a perder, acho que todo mundo tem coisa a perder, mas é, eu acho que eu preciso ter um lastro de preservação da minha intimidade, que, ao mesmo tempo eu preciso ter uma liberdade de escrita, e eu tenho me visto nesse embate muitas vezes. É um embate muito difícil para mim, né? Muito custoso, me causa muita insônia. Porque e já tive algumas situações de consultório, assim, né? De paciente falar de livro. Obviamente, eu não indico os meus livros, mas muita gente chega para mim agora, Claro. conhece através do. Tem, lógico que tem os desavisados que chegam e não sabem, e que bom, né? Também. Mas é uma baita questão para mim isso, né? Porque eu não sei, eu não gostaria de saber tanto assim da vida do meu terapeuta, nem assim da minha psiquiatra, quando eu uma época fui uma psiquiatra, mas enfim, não gostaria de saber. Mas aí as pessoas sabem muito da minha Pois vida e sabem o jeito que eu invento, o jeito que eu imagino. Acho que então é uma exposição muito grande. E acho que mesmo para quem não é, né, psiquiatra. Eu lembro que quando eu lancei isso, ó, gente, eu desato a falar e não paro. Mas é bom. Não, eu Fala, estava fala. pensando em pegar esse gancho e te perguntar, né? Porque o livro é, vamos dizer assim, sobre o luto. E se foi duas questões que me ocorreram, se foi através, vamos dizer assim, desta perda que te instigou a conhecer mais as tuas raízes, porque, né? Uhum. E o quanto, vamos dizer assim, o fato de, já engatando uma outra pergunta, o fato de tu escreveres sobre esse processo não faz os pacientes que sabem, né? Como é que tu trabalha isso com eles na clínica? Porque perdas e lutos é o nosso dia a dia com os nossos pacientes. Uhum. Sei que eu fiz Sim, duas sim. perguntas, mas.
Enfim. Eu vou só terminar vou pegar o gancho, e aí, se eu esquecer, você Pois me não. lembra dessas perguntas, mas acho que é porque eu falei, a primeira coisa é que ela viveu, essa Natália do livro viveu coisas que eu não vivi, e essa Natália do livro está escrevendo. E eu, quando vivi o que eu vivi, eu não estava escrevendo nada. Eu sou uma pessoa que anota tudo, assim, tudo não, mas anoto bastante. E, e quando meu pai ficou doente, eu não tinha. A ideia de escrever o livro veio depois, diferente do que está acontecendo com a minha mãe agora. Minha mãe está com Alzheimer. É um processo muito diferente, muito mais longo. Então, sobre ela eu tenho escrito sim. Agora, sobre meu pai, eu não escrevi nada. Todo transplante de medula, eu não anotei uma palavra assim para escrever. Eu não tinha a intenção de escrever. Então, foi depois mesmo, assim. E aí você perguntou se foi, sim, foi certamente, depois da morte do meu pai, que me veio a ideia de buscar as raízes, acho que muito de uma constatação, de uma impossibilidade, uma constatação tardia. Eu não tinha mais a quem perguntar, né? Meu pai morreu, Uhum. a minha mãe não consegue mais falar, hoje em dia ela quase de fato não fala. Mas o que ela perdeu foi justamente a memória, e a gente está falando de memória aqui. Então, é quase como se uma. E assim, eu não tinha mais, não tenho mais o que perguntar, não só da minha família que veio antes, isso eu até posso perguntar para outras pessoas, mas não tenho mais como perguntar da minha infância, de coisas que eu vivi, de datas, não tenho mais acesso a isso, a não ser, enfim, se eu buscar fotos, documentos, então acho que essa possibilidade me moveu mesmo. De fato, acho que esse buraco que se instaura não é um buraco, porque um buraco é muito delimitado, né? Na verdade, é, é difícil de agora não está vindo. É só com metáfora que dá para dizer o que acontece mesmo, assim, né? Essa o Christian Dunker fala, né, que o luto como um processo criativo, porque a pessoa que você era também não existe mais, né? A pessoa que você era junto dessa pessoa e a sua vida como era também não existe mais, né? Quando você perde alguém muito importante. Então, não é um buraco, porque um buraco ele deixa muita coisa, algo que vai, é quase como é celular o negócio, uma perda que vai se manifestando na célula. Os gestos todos eles vão sendo modificados por um desamparo, assim, né? Quando você perde alguém muito importante, e aí você vai se vendo com isso, vai, enfim. E como é que eu trabalho isso na clínica? Olha, nas pequenas chances, não é curioso, nem muita gente me fala do livro, mas no copo vazio Uhum. assim, comecei a receber paciente que tinha sofrido ghosting. Aí eu falava assim, gente, eu acho que tem um deslocamento aqui, um erro, porque deslocamento não é erro, mas nesse caso era um equívoco mesmo, é, porque eu escrevo esses livros como escritora, ainda que eu seja psiquiatra também, Claro. e eu não consigo deixar de ser psiquiatra nem quando eu estou escrevendo. E aí, perdi, chegou uma mensagem aqui, eu já virei o celular, porque eu me distraí. Mas quando onde eu estava? Vocês lembram? A gente Pacientes. Dos E quando pacientes. é, e aí eu sou chamada, tem essa bagunça também, né? Às vezes eu escrevo como escritora, mas eu sou chamada para falar dos livros como psiquiatra. Eu sou procurada como psiquiatra por pessoas que sofreram coisas que os meus personagens sofreram. Então, eu até falo, olha, eu descobri, né? Fui aprendendo isso, que eu não escrevo sobre o que eu sei, eu escrevo sobre o que eu não sei. A escrita, para mim, é uma forma de investigação. Uhum. Então, eu não sou uma especialista em ghost, muito pelo contrário, assim, em luto, né? E eu vou aprendendo. Depois é curioso, eu escrevo nesse estado de ignorância mesmo, né? Do conhecimento, e é um tatear através das palavras que aí eu vou aprendendo através da própria escrita. Acho que escrever também é meu jeito de pensar. Uhum. E aí, depois que o livro é lançado, é que eu vou descobrir
entender, estudar sobre o que eu fiz para poder falar sobre o que eu fiz. Então, eu aprendi muito sobre não só ghosting, benching, esse de dar migalhas, os vários vocabulários dos relacionamentos contemporâneos. Li alguns livros para aprender a falar do meu próprio livro, porque até aí, até como psiquiatra ou a escritora que ia ter que falar, a mistura dessas duas, né? Mas no momento da escrita, não. O momento da escrita é o momento em que eu não sei, assim, sabe? Eu acho que a escrita, ela nasce para mim desse não saber, de uma interpelação, de algo que me incomoda, que me desajusta, assim, sabe? Então, eu acho que é aí que eu começo. A escrita, de verdade, para mim, ela acontece aí. E Natália, tu aí, querias escrever uma ficção. aí eu queria escrever uma ficção. E é uma ficção. Eu escrevi uma Sim, sim, ficção. sim, mas eu digo, quando tu inicia o processo, tu querias escrever uma ficção. Uhum. Hum? Eu queria escrever uma ficção, tanto que queria que os nomes estivessem trocados, mas aí eu vi que não dava, que acho que parte da força do livro também é esse jogo, né? De Sim. quem é essa que está falando, essa personagem que tem as mesmas características, o mesmo nome e muitas características parecidas com as minhas e uma configuração familiar igual à minha, né? E Uhum. também foi uma questão, eu não sou uma pessoa que não, eu nunca posto foto dos meus filhos nas redes sociais. Sim, sim. Nunca, jamais posto. De vez em quando, assim, com a permissão deles, só assim, os melhores amigos, muito. Enfim, esses dias eles fazem aula de música, vieram pedir permissão de postar um vídeo. Ai, não gosto, assim, mas pedi para eles, eles deixaram. Só que no meu livro eu exponho eles, né? Então, me perguntaram já como é que foi isso para você? Pois é. Eu acho que a literatura ela compensa mais a exposição do que um post de rede social. Eu acho que a literatura ela vale isso, né? E não são, assim como eu sou um personagem, eles também são. O Uhum. Jorge era muito pequeno, então não tinha como perguntar para ele. O Benja, eu fui perguntar. Como seria para você? Como eu posso usar você ou algumas características suas para nomear um personagem do meu livro que vai se chamar com seu nome também? Posso te fazer ir para uma Olimpíada de Matemática e perder a Olimpíada? Porque eu preciso Uhum. disso para o livro se movimentar? E aí ele virou e falou: Ai, tá bom, mãe, pode, mas muda pelo menos o nome dele é com N no final, Benjamin com acento no IN. E aí ele falou: coloca M no final, pelo menos, só para não ser exatamente eu. Aí eu falei: tá bom, perfeito, vou. E aí eu fiz isso, só que tem um trechinho que escapou, tem uma parte que a personagem pegou, uma cena que de fato aconteceu quando eu cheguei do enterro do meu pai, eu fui para o quarto dele e estavam ali todos os livros dele, aí eu peguei o meu livro, enfim, foi um momento muito impactante para mim. Imagina, meu pai, eu tinha acabado de voltar do cemitério. Primeiro que aí eu vi que ele não leu todos os livros que ele estava planejando ler, e aí eu Uhum. vi que eu não ia ler todos os livros que eu queria ler. Eu enxerguei isso, assim, né? A gente sabe disso, a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente quer na vida, mas nesse momento eu enxerguei, sabe? Eu vi isso muito nitidamente. E aí tem essa cena no livro. Eu abri e vi a letrinha do meu filho, tendo escrito já há alguns anos, quando a letra dele era a letrinha bastão, o nome dele embaixo da dedicatória, que é um livro de Desterros, é dedicado a ele, ao Benja. E aí, nesse momento em que eu transcrevo a dedicatória, tá com N mesmo, tá o nome dele, então escapou, assim, sabe? E o livro passou por tantas revisões e ninguém pegou isso, né? Então, eu também acho que essas sujeiras que o livro tem, elas são bonitas, assim, elas são marcas da vida Sim, do livro, do processo de sim. escrita, né? Então, e aí, bom, aí o Jorge hoje, hoje em dia, chegou aqui em casa a edição portuguesa do livro, e aí ele abriu e falou: Eu tô aqui, eu tô nesse livro também? Eu falei: Tá, você tá. Aí ele todo feliz, eu falei: Você gosta de estar nos meus livros? Ele gosta, eu quero estar em todos. Ele já é diferente, assim, sabe? O Benji é mais tímido, assim, o Jorge não, o Jorge é parecido, ele quer estar em todos os livros. Legal. Uhum. Mas como tu disseste, este livro sai.
ficção, não ficção, porque havia um momento na tua vida que foi assim que tu quis te expressar, principalmente com a perda do teu pai. Mas eu fico pensando, eu imagino que isso não é intencional ou não é um desejo que nos próximos tu te sintas te expondo como te pareceu agora, no Pequenas Chances. Na verdade, me expor, eu nunca não gostaria, Pois é. né? Eu não acho isso. Uhum, A exposição tem um preço muito alto, né? uhum, Muito alto. E eu uhum, preciso de uma alta dose de dissociação para conseguir dormir à noite, assim, sabe? uhum, Enfim. Eu lembro que quando o meu primeiro livro foi lançado, eu ficava perguntando para o editor todo dia quem comprou, queria saber quem estava lendo. Agora não tem como saber. O Copo Vazio vendeu mais de 30 mil exemplares, é algo que do livro físico. É muito vertiginoso, assim, sabe? Só que assim, a escrita expõe, mesmo que eu não estivesse escrevendo de sim, mim. sim, sim, A escrita é um virar-se do avesso, sempre, sim, né? sim. Lógico que se eu estou escrevendo de uma vivência autobiográfica, isso acontece mais Isso, ainda. com Só que certeza. o meu amor pela literatura ela é tão grande pela escrita que eu pago esse preço, assim, sabe? É um preço Uhum, que eu não tenho como não pagar. E eu não uhum, consigo mais não escrever. Eu acho que nunca consegui. Desde criança eu queria ser escritora, né? A medicina foi o desvio, não foi ao contrário, né? As pessoas me perguntam como é que você se tornou escritora depois de fazer psiquiatria. Na verdade, assim, eu quando era criança, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, eu quero ser escritora. Eu sempre gostei. É o meu lugar de conforto, assim, sabe? Ainda que seja também desconfortável, é o que eu sei fazer de melhor, uhum. é isso, escrever, é pensar literatura, interpretar livros e me aproximar da escrita das outras pessoas também. Só que aí eu fui fazer medicina, né? E aí passou um tempo, e pela psiquiatria eu de fato me encantei. Eu fiquei mais em paz nos primeiros anos de residência, estudei assim com afinco, sabe? É fascinante, né? A psiquiatria Sim, é fascinante e tem também uma interface com a literatura. sim, Eu acho que tanto a postura clínica investigativa, ela tem algo da nossa postura, da postura hermenêutica literária também, né? Então acho que acho que são lugares em que as complexidades aparecem, tanto a psiquiatria quanto a literatura. Então, um olhar ilumina o outro, assim, essa é a sensação que eu tenho da psiquiatria e da literatura. É, mas, gente, desculpa, eu não perdi a linha do. Acho que era meio isso. Você tinha feito a pergunta se era ficção, né? Se é isso. Só que eu queria que esse livro tivesse. É uma ficção. Tem uma. uhum, Agora eu não lembro quem é que fala que um pouco de ficção contamina tudo de ficção. Se um livro tem uhum, algo de ficcional, ele é de ficção, mesmo que ele tenha um material autobiográfico também. sim, E esse livro, ele é sustentado, ele tem um coração autobiográfico muito forte, que é a experiência da proximidade da morte do meu pai, e eu fiz questão que esses elementos, o tipo de detalhe que tem, dá para ver que é autobiográfico, detalhes do hospital, a música, o sim, hino do Corinthians, quando ele sim, estava quase morrendo. É, Só que para sustentar esse material autobiográfico, eu precisei da ficção. sim. Ela não parava sozinha, sozinha não ia se sustentar. Então, isso é o que eu entendi, né, do que esse livro me pedia. E aí eu estendi esse. Eu armei, fiz uma armação ficcional onde eu pudesse é, encaixar, depositar, articular, construir junto com os elementos autobiográficos. Então, o E livro é uma agora mistura. que tu diz que tu está escrevendo sobre a tua mãe, qual é a tua ideia? Porque eu fico pensando, de novo, tu vais escrever sobre alguém teu, da tua família, e já que tu Pois é, dizes, e agora é muito pior, porque eu acho muito. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu tenho quase uma fé na literatura, assim, sabe?
Uhum. Eu acho que quando a gente se coloca a escrever alguma coisa, a gente se abre e a gente começa a encontrar coisas, assim, tipo, e aí, sem que eu fosse atrás, surgiu uma história muito impactante da minha mãe, que ela nunca Hum. tinha contado para ninguém para quem eu perguntei. Só as pessoas que sabiam dessa história, que viveram essa história, sabiam, mas minha mãe nunca contou, ela não contou para meu pai, porque para ele não podia perguntar, não podia perguntar, não posso perguntar para minha mãe. Mas as amigas dela, perguntei para as amigas, perguntei, meu tio sabia, porque ele viveu, mas as amigas, a mulher do meu pai falou, ele nunca falou nada disso, então provavelmente ela não sabia. Então, eu até vou, enfim. Agora, então, a minha questão é muito pior, porque eu posso escrever sobre algo que me afeta, mas que minha mãe nunca quis contar, Pois é. Aham. Tem um dilema né? aí. É um É um dilema, verdade. Literariamente é maravilhoso, mas eticamente é uma questão enorme, assim, sabe? Porque é a pergunta, o que vale mais, a vida ou a literatura, né? Uhum. Uhum. Sim. E se E foi um uma escolha segredo da para minha ela? mãe. Oi? Não, digo, se era um segredo para ela, né? Fica complicado para ti. Exatamente. Mas é um segredo e que eu não vou poder dizer muito, e vai ficar Claro, gravado isso, né? Eu claro, não posso claro. dizer muito. Eu só vou dizer que eu descobri, e vou deixar vocês curiosos para quando o livro sair, Próximo livro. que um dos livros que eu escrevi tem a ver com esse segredo, sem que eu soubesse. Uhum. Sim. Então, é quase como Um se segredo que estava dentro de ti. o que a gente não fala, a gente transmite também, né? Ah, exato. Então, isso foi muito impressionante. E depois que eu soube, eu fiquei alguns dias sem conseguir falar direito. A sensação, eu não conseguia sentir nada. Parecia que eu tinha que reacomodar a minha vida inteira, assim, sabe? A partir dessa informação nova. Então, foi muito. Como eu vou, assim, eu vou escrever. Se eu vou publicar isso, Pois, eu não sei, né? Mas sim. isso vai estar, assim, eu vou precisar escrever, porque, enfim, acho que é assim que eu organizo também algumas coisas, né? E é um projeto para o próximo ou já tem outro também junto? É um projeto para o próximo. Tem um outro antes, assim, mais curtinho, que eu também não sei como, nem quando, nem se eu vou publicar. Mas o livro sobre a minha mãe, ele está fazendo parte do meu doutorado, que é em literatura. Então, é bom que eu vou ter que escrever, eu tenho um prazo. E, e aí eu vou. Ele vai ser uma mistura de relato pessoal com não dá para dizer crítica literária, mas com um pouco de teoria literária, né? Colocar a teoria em contato com questões da minha vida. E vai ter muito sobre o adoecimento da minha mãe, a perda de memória dela, né? Esse perder a memória, enfim. É um livro que eu tenho, estou juntando muito material e eu vou precisar, assim, se eu vou viajar para escrever, eu acho que esse livro eu vou precisar, sei lá, talvez ficar um mês fora escrevendo. Uhum. Na- Voltando um pouquinho assim para as pequenas chances, ah, tu pode nos falar quais são as pequenas chances? É engraçado que esse título, tem gente que fala, sua mãe quase não está no livro, e não está mesmo, porque ela vai ter o livro dela, né? Sim. Mas ela aparece poucas vezes, mas ela aparece em momentos bem cruciais. O trecho em que ela aparece foi o trecho que nomeou o livro, né? Quando eu escrevi a primeira versão, o livro tinha outro nome. O nome provisório era Depois. Né? E meu editor virou e falou assim: esse nome é muito ruim. Não, não dá para ser esse. Releu o livro procurando um nome. E aí fui reler e estava
já no finalzinho falando, não encontrei, não tem o nome aqui, sabe? Pegar uma frase, uma palavra, não achei. E aí, no epílogo, veio As Pequenas Chances e saltou para mim, sabe? Foi um salto. E aí eu falei, esse é o título, e aí eu gosto ainda mais dele, porque tem uma autora que eu gosto muito, que é a Natalia Ginzburg, que tem um livro maravilhoso chamado As Pequenas Virtudes. E aí Hum. eu gosto de estabelecer esse diálogo também com a Natalia Ginzburg, com essas pequenas coisas, né? As chances, as virtudes, enfim. E as pequenas chances são as chances que a gente tem de perguntar, né? De ir atrás da nossa própria história, de estar presente com as pessoas da nossa família, com as pessoas que são importantes na nossa vida, né? Essas são as chances que eu muitas vezes desperdicei, assim, né? E é nessa minha falha como filha, que eu não sinto como uma falha necessariamente assim, eu não sinto culpa por conta da minha relação com meu pai, acho que é muito tranquila, não sinto culpa de ter escrito esse livro, assim, nem um pouco. Eu sinto que meu pai gostaria do livro, que é uma. E tem muita gente que fala, é uma declaração de amor para o seu pai também, né? Ter escrito esse livro. E, e aí é isso, acho que a minha literatura ela nasce dessa falha mesmo, assim, né? Então as pequenas chances são essas. Eu fiquei pensando se tu consegue fazer alguma associação entre, como tu dissesse, o escrever para tentar refazer as memórias e o que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Uma das grandes questões que surgem é as pessoas dizendo todo o tempo para nós que perderam tudo e principalmente que perderam as lembranças, as memórias sob a forma das fotos, seja lá, mesma coisa, a carta, o bilhete, perderam tudo. E como se isso fosse algo muito difícil de ser reconstruído. Com O que te certeza. parece isso? Vocês conhecem uma escritora chamada Júlia Dantas, aí do Rio Grande do Sul? Sim, ela escreveu uma coisa belíssima sobre o que aconteceu com ela, né? Nossa, como Foi ela maravilhoso, escreve muito bem. E ela escreveu muito bem. muito, né? Sobre o É que ela terrível, sentiu mas muito no bonito. apartamento dela sendo inundado pela água e ela perdendo as coisas, né? Sim. É. Mas eu acho que sim, porque é, eu li recentemente um livro que não foi traduzido para o português, eu li em inglês chamado Três Anéis, Three Rings, Daniel Mendelssohn, e é um livro que ele fala de exílio, né? Uhum, E, uhum, e dos vários exílios, ele tá falando, ele fala do exílio da família, dos familiares dele, que fugiram do nazismo foram, enfim, conseguiram se salvar, alguns não conseguiram e, e morreram, mas ele mora nos Estados Unidos, ele, enfim, ele é um descendente de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, de judeus sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. E só que ele fala, e o livro começa assim: um homem chega com um saco de coisas na frente de uma casa que vai ser sua próxima morada. E ele vai mudando essa cena para várias situações ao longo da história. E não só da história, mas também da literatura. Ele fala de Ulisses, que de Homero, que também foi um exilado, fala dos parentes dele, fala dos vários exílios e das várias populações que foram expulsas ou tiveram que fugir para sobreviver uhum, e que tiveram que deixar muita coisa para trás, isso. ou se não tudo, né? Uhum, E acho que isso que aconteceu aí, que está acontecendo aí, eu acho isso. que acho que até tem algo de mais drástico ainda, não sei se dá para a gente comparar, fazer essa mais ou menos, mas de muito drástico, porque é muito de repente, não dá para nem Isso. separar as coisas, né? Pensar o que eu levaria, né? Tudo, a água Hum, leva, antes que você possa, inclusive, eu tenho assim uma outra pessoa que mora aí, fez uma paciente minha.
que a família ela mora em São Paulo, mas a paciente é de Canoas. Eu tenho um paciente que a família é de Canoas, São Leopoldo, né? Também que eu Uhum. tenho alguns pacientes que moram aqui em São Paulo, mas que são do Sul, e vários tiveram a família muito impactada aí, né? Então, eu também acompanhei de perto por ele, o relato deles, e um amigo dessa paciente fez um post no Instagram que falava isso. As pessoas me perguntam por que você não pegou nada? Porque não deu Pois é, tempo. isso. Porque a gente não achava. Por que vocês não nos prepararam? Porque a gente não achava que a água ia subir tanto. Uhum, Não era imaginável que a água subisse tanto. uhum, uhum, Né? É, não tinha nenhum elemento da realidade de antes que desse algum subsídio para se planejar. Né? uhum, Então, acho que isso é muito terrível mesmo, assim, né? Muito, muito terrível. E de fato, né? Como é uma perda em muitos sentidos, é muito mais do que uma perda material. Não é só uma uhum, perda material, né? uhum, É, poxa, as cartas que você guardou, os presentes que você guardou, as fotos de pessoas que já morreram, os dentes dos seus filhos que caíram, o uhum, cabelinho cortado, é, o, a caderneta de vacinação, os diários, os livros uhum, anotados, as roupas preferidas, né? Isso não é material, uhum, né? Isso é a biografia que cada um escreve ao longo da vida, sim. né? Através dos objetos. É uma recolha. Tem autores que acho que não sei se exatamente, eu acho que talvez é Clea Bose que fala isso, mas é isso, assim, é um esforço. A gente, quando junta coisas, quando guarda coisas numa caixa, a gente está fazendo um esforço autobiográfico, né? De escrever a nossa história para a gente Sim. mesmo e para quem vai vir depois. Então, Mas perder eu isso. queria te, É, eu queria te fazer uma pergunta no meio, assim. Mas tu acha que é possível isso estar dentro da gente, independente de ter o papel, a foto e ser reconstruído? Porque eu acho que a gente precisa dar esperança para as pessoas, apesar de lógico, ser. com E se tu, certeza. como Desculpa, é que tu eu vê estou aqui isso? divagando. Com certeza, sim, eu acho que É, sim. Eu acho que sim, porque na verdade essas lembranças, essas recordações, esses objetos, uhum, eles também, eles não, é, eles não são exatamente como a gente lembrava também, né? Às vezes a gente, não sei, igual voltar para uma casa da infância e falar, nossa, como era diferente, né? exato. E o que eles fazem, eles também congelam a memória. A memória passa a ser deles e não da coisa. Então, a perda deles, tentando muito forçosamente chegar nessa esperança, abre Isso, o lugar para outras lembranças, até. exato. Esses momentos dessas pessoas, e para que novas lembranças vão sendo coletadas, mas com um valor já sempre colocado em dúvida, né? Uhum, Acho que assim, a provisoriedade ela foi dada, assim, sabe? sim. A partir dessa vivência. Então, essa é uma verdade, né? E eu acho que Uhum, aí, se pergunta o ponto de contato com o livro, eu acho que é isso. O uhum, luto, a morte, a perda, ela escancara uma verdade que a gente sabe, mas que a gente precisa escolher, ou muitas vezes escolhe. é, não ter em conta para viver, assim, é por isso que a gente uhum, marca isso, é por isso que a gente faz uma agenda, mas assim, tudo imprevisível, a vida está isso. aberta todos os dias, a gente não sabe o que vai acontecer, nunca. A gente vive Uhum, como se soubesse. Só que quem passa por uma morte tão próxima e quem passa de um jeito muito maior pelo que vocês passaram, estão passando aí, acho que escancara isso de um jeito muito mais definitivo, assim, sabe? É isso. uma marca assim profunda de que a gente não controla nada. A gente Uhum, não controla absolutamente nada da nossa vida, assim, né? Isso pode ser muito assustador, pode ser um desalento, um desamparo muito grande, mas e muito angustiante, mas a angústia, como diz Heidegger, né, é o lugar mais hospitaleiro,
né? Porque é o mais verdadeiro da nossa existência, né? Uhum, Mas sem fundamento, sem alicerce, sem chão. A vida é isso, né? Então, por mais difícil que uhum, seja, tá muito perto dessa verdade, né? E exato. a gente constrói a casa para ser esse ninho mesmo, né? Desse desamparo. E aí, quando a casa é invadida, aí É, essa verdade ela chega assim, né? Muito, sem muito, dúvida. enfim, não Temos sei uma se pergunta aqui para a Natália, do público, para o pessoal participar que está em casa. O Pedro Henrique Zorato, um colega nosso, psiquiatra aqui da sociedade, escreve: Muito legal ouvir o relato do livro e da tua trajetória, Natália. E se a escritora não tivesse sido psiquiatra primeiro? Tu imagina que teria sido uma escritora muito diferente do que tu és? Ai, que boa essa pergunta, Pedro, porque eu adoro quando fazem pergunta que nunca me fizeram. Adoro pergunta nova. E as pessoas sempre perguntam como a psiquiatria influencia a sua escrita. E eu já respondi até isso. Antes de me perguntar, eu já falei. Mas isso que o Pedro falou é algo que eu penso bastante, sabia? Acho que semana passada até eu fui para participar de um evento em BH com a Aline Bey, que é uma escritora, e a gente estava conversando no Uber, chegando lá depois do aeroporto, e aí eu vi ela contando como era para ela escrever, que a vida dela parecia muito mais simples do que a minha, ela tinha tempo para escrever. Ela, assim, ela tem uma rotina de escrita, a vida dela é a literatura, ela vive dos livros, e eu senti um pouco de inveja, sabe? Confesso. Nossa, eu queria que minha vida fosse assim também. Não sei se inveja é a palavra, talvez. É que não foi ruim o que eu senti, sabe? Foi talvez uma admiração, mas é que eu não queria, acho que não é inveja porque eu não queria que a vida fosse a dela, assim, não era isso, mas era puxa, um pesar, talvez, por eu não conseguir organizar a minha vida desse jeito. Só que, e eu tenho pensado muito nisso, eu acho que eu sou uma pessoa que, se eu tivesse muito tempo disponível, eu talvez ficasse meio perdida. Eu sou uma pessoa que faz muita coisa mesmo. A minha escrita, ela começou com a psiquiatria. O primeiro livro que eu escrevi foi o Uhum, Desterros, que foi sobre o meu trabalho no hospital penitenciário como psiquiatra. Então, a minha escrita, ela nasce da psiquiatria. A minha uhum, escrita, ela é marcada pela psiquiatria, porque eu chego muito perto de sentimento, de pensamento, e você sabe o quanto na prática clínica a gente chega muito perto do segredo, do mistério das pessoas, assim, né? Então, acho que isso está na minha escrita. Então, sim, eu acho que às vezes eu me pergunto, nossa, se eu não. Como eu teria conseguido ler muito mais, eu escreveria muito mais, eu estudaria muito mais literatura, eu conseguiria mergulhar nisso muito mais, mas talvez, enfim, talvez a minha escrita ela seja o que é e ela seja, a qualidade dela talvez seja justamente o fato, uhum, venha justamente do fato de eu ser psiquiatra também, sabe? No começo da minha carreira de escritora, eu não gostava, assim, quando me perguntavam de psiquiatria. E depois, uma amiga minha que escrevia, ela passou anos escrevendo sobre viagem numa revista, e aí ela começou a dar aula sobre literatura de viagem, e aí ela era muito marcada por isso, ela falava. Eu, não, eu relutava um pouco com isso, mas aí agora eu percebi que não, que eu sou essa escritora. Parou de brigar, sabe? E aí uma hora eu também uhum, parei de brigar. Eu tenho um uhum, dilema de tempo hoje, principalmente, porque assim, me falta tempo, eu não consigo. Se eu estou atendendo, eu não estou escrevendo. E eu preciso estudar, e eu preciso me estar atualizada também. É uma responsabilidade enorme ser psiquiatra. E eu preciso estar disponível para escutar as pessoas, né? E eu preciso. é, Enfim, mas eu também preciso estar disponível para escrever. Parece a sensação que eu tenho. Eu tenho um amigo escritor que falou: por que você não larga a literatura e fica só com a psiquiatria? Eu acho tão bonito. Eu falei: nossa, jamais, assim, sabe? Se for para largar alguma coisa, eu quero largar a psiquiatria, né? Não. A sensação que eu tenho é que se eu não escrevo, eu saio um pouco do eixo, assim, sabe? Então, mas obrigada pela pergunta, Pedro. Gostei muito, muito de pensar. Tenho pensado, você perguntou algo sobre o que eu tenho pensado constantemente.
E aqui no, pensando nisso, aqui no, nesse teu processo, nessa relação da psiquiatria com a literatura, que parece que uma complementa a outra e uma torna a outra necessária na tua vida, né? Tu escreveste aqui na apresentação do livro, a escrita não repara nada, provavelmente a leitura também não, mas é o que precisamos fazer, escrever, ler e viver. Então, eu acho que tu passa isso para nós, o quão isso é uma necessidade básica tua, né? Isso. Queria- É um pouco isso para mim. É uma Uhum. necessidade básica. Porque talvez todos nós tenhamos o desejo de atender um pouco menos para poder, né, nos dedicarmos a outras atividades que nos gratificam e que talvez seja um modo da gente também escoar, né, vamos dizer assim, um pouco das angústias ou do desafio que é o trabalho com os pacientes também, né? Nesse sentido de Uhum. elaborar, de criar, enfim. Sim, sim, exatamente. É. E aí o que tem acontecido nesse meu é que, por exemplo, teve um dia que eu fiquei deitada até mais tarde, e aí eu me senti uma culpa, era domingo. Assim, gente, eu não posso me sentir culpada por descansar domingo. Não Sem posso. dúvida. É, e, enfim, eu tenho esperança. A esperança eu não perco de conseguir organizar e ter mais tempo, abrir esse espaço, garantir esse espaço, né? Aqui tem um comentário da presidente da PRS, a Ana Titzman. Enquanto estou me deleitando com este bate-papo tão inspirador, pensei no quanto a obra da Natália é um exemplo vivo dentro do campo das humanidades médicas. Um exemplo da arte literária nos aproximando do humano. Parabéns, gurias. Nós Que temos que... legal, obrigada, Ana, pelo comentário, pela presença. Você sabe que no sábado eu vou falar na PM, na Associação Paulista de Medicina, também sobre medicina e literatura, com duas amigas escritoras. A gente brinca que está fazendo quase uma turnê dessa mesa, que é a Andréa Del Fuego, que escreveu A Pediatra, e a Natália Zucala, que escreveu a Estela a Esta Hora, que é sobre uma residência de cirurgia. Então, a gente tem falado disso, e é bonito, porque cada vez, cada encontro é muito diferente do outro. Sem dúvida. Então, E tu tens, vamos dizer assim, ensinado pessoas a escrever, tu tens oficinas, tu diz que quer trabalhar mais com isso. nossa, isso também tem sido um dilema, sabia? Várias pessoas me convidam para dar oficina. Eu dei uma ou outra, mas não muitas, justamente porque assim, eu preciso de tempo para preparar. Uhum, Eu dei aula algumas vezes sobre literatura, mas online para mim foi muito difícil, porque eu não tinha experiência de dar aula. Foi na pandemia, tinham 80 alunos para a primeira aula. Foi muito terrível, assim, sabe? Mas depois, quando é presencial, ou até, enfim, teve uma que não foi presencial e foi muito legal. Aí eu tenho me arriscado a dar umas oficinas, mas aí agora até me falaram, me propuseram uma oficina num lugar bem legal aqui em São Paulo, aí, presencial, mais longa, assim, porque essas que eu dei foram curtas, de um encontro ou dois no máximo. E aí eu tô aqui pensando, será que eu faço isso? Porque também é tempo que não estou escrevendo, né? uhum, Mas aí dá vontade. Aí eu pensei hoje, mas aí se eu for fazendo isso, eu vou continuar abrindo espaço para literatura, né? Só que Uhum. não dá. O que está acontecendo é que às vezes esse espaço para literatura também acaba roubando espaço com a minha família, com os meus filhos. Sábado, por exemplo, esse evento calhou de ser exatamente no horário da dança da festa junina do meu filho. Uhum. Eu fiquei super uhum, chateada, assim, sabe? uhum. Então, aí é algo que. Aí tô, enfim, tentando me havendo com isso. É um dilema. É um dilema. Eu tenho mais. Eu não sei se o pessoal que está em casa tem mais perguntas, a gente está meio para o final, mas eu Isso. queria, eu queria te ouvir. Como é que é ter uma obra literária no teatro? Que eu sei que o Copo Vazio está sendo, né, encenado em São Paulo. Como é que é para ti como escritora? Se tu participou desse projeto? Que tipo de Eu não retorno participei. dá? Eu não participei do projeto, nada. Eu vi a primeira vez na estreia, junto com o público. Eu estava morrendo de medo. Na semana anterior eu tive pesadelo.
Falei, nossa, que medo de ser ruim. Eu adorei a peça. Achei que ela tá uma montagem muito bonita em vários aspectos. E ela, mas foi curioso, assim, também é muito legal, mas também eu fui assistir 3 vezes já. A primeira Olha, vez eu gostei muito, e no dia seguinte eu acordei, eu não tenho, a gente saiu, foi beber, foi no karaokê depois, eu, umas amigas, a equipe, foi muito legal, cheguei em casa às 4 da manhã, eu não tenho mais como dormir às 4 da manhã, porque vocês viram, eu já falei várias vezes de sono, né? Eu sou uma pessoa que eu tô no grupo das pessoas que têm dificuldade para dormir. E, e aí eu acordei, eu fui dormir às 4, acordei, eu nunca tinha tido crise de pânico. Mas eu tive nesse dia. Um susto, meu Deus, o meu livro foi devassado. Assim, sabe? Me veio. Eu acordei direto do sonho nesse estado de angústia, de nossa. E aí demorou umas horas para conseguir me apaziguar de novo. Assim, me deu um desespero, meu Deus. Acho que um pouco de não ser mais o meu livro, um pouco de coisas, essa intimidade da escrita tão escancarada e tão modificada. E aí uhum, na segunda vez que eu vi, eu amei. Aí eu não tive nenhum incômodo. E nessa última que eu fui agora esse fim de semana, eu ainda vou mais uma. Que foram 4 finais de semana, esgotou tudo. Tá sendo muito legal. Acho que vai ter outra temporada. Espero que vá para aí. Ia ser legal se eles viajassem um é, pouquinho. Nem que seja assim, um fim de semana, alguma coisa assim. Mas porque tá muito, muito legal a montagem mesmo. Mas é um pouco estranho. As minhas amigas viram e aí elas viraram e começaram a identificar coisas. E aí eu não sei se eu gostei muito disso, assim, sabe? Poxa, é ficção, não sou eu, sabe? sim, Enfim, mas é uma mistura, mas eu gostei muito. E eles são muito, o elenco é muito legal, eu gostei muito, eles estão muito bons, atores, a Carol e o Vini estão ótimos como Mirelle e Pedro, a cenografia tá maravilhosa, enfim, tá muito legal, a dramaturgia, é muito, sabe, muito boa também. Então, a direção, gostei muito. Bacana, muito bacana. Bem, são 20 horas, né? A gente tem esse tempo, a Natália vai ficar um pouco com a família dela, e foi uma conversa, assim, que a gente, muito, muito legal, muito à vontade, assim, parece que a gente já se conhecia. conheço. E, É, e a gente ficou para além do Pequenas Chances, conversamos um pouco sobre a tua obra, a tua vida. Foi muito bacana. Eu queria te agradecer muitíssimo pela disponibilidade de estar conosco. Saber se tu queres fazer algum comentário final, algumas palavras finais, se a Angélica também. eu queria À agradecer vontade. também, achei uma delícia, me senti super acolhida aqui por vocês, muito obrigada. Que bonito, assim, esse movimento de vocês. Me sinto honrada de estar aqui, agradeço muito. E força aí para vocês, sigam firmes, estamos com vocês. E espero que eu possa em breve, que tudo se normalize o mais rápido possível, que o aeroporto abra, Isso, que, para tu. voltem a ter voos, assim, e que eu possa também logo. E eu tenho uma relação intensa. Minha mãe era muito próxima de muitas pessoas de Porto Alegre. Vocês Uhum. conhecem os Levitan? O Cláudio Sim, Levitan? Sim, sim, claro, sim, claro. claro. Era um super. Minha mãe era muito amiga da Lisete, Uhum. Olha, do Cláudio também, enfim. E quando eu fui para participar da Bienal do Livro ano passado, encontrei a Lisete, que Uhum. bacana. e o Ari, e assim, já são pessoas muito queridas, eu tenho uma relação muito forte, assim, sabe, com Porto Alegre, de muito carinho, e com o Rio Grande do Sul. Um outro amigo muito querido que agora é mais recente é o Pedro Lima, que é psiquiatra também, Aham, que Fóssil aqui, é. sim. sim, então, enfim, espero logo poder visitá-los e que vocês fiquem bem, continuem bem e estamos aqui para o que vocês precisarem, no que a Muito gente puder obrigada. ajudar. Obrigada, Natália. Estamos aguardando os teus próximos livros, Isso. ansiosamente. Obrigada, obrigada. Um Boa beijo. noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, Tchau. tchau. Um abraço forte. Tchau, tchau. Tá.